Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. É importante lembrar que a celebração do contrato do consórcio público depende de prévia subscrição do protocolo de intenções. Além disso, associações públicas é sinônimo de consórcio público de direito público, ou seja, são autarquias associativas. É sempre de direito público. Então, quando a gente fala em consórcio público de direito público, estamos nos referindo às associações públicas ou autarquias associativas, que serão sempre de direito público. Além disso, o consórcio pode ser de pessoa jurídica de direito privado ou o consórcio pode ser de pessoa jurídica de direito público. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. O consórcio público constituirá a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. O consórcio público constituirá a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Então, se um consórcio é composto por vários municípios de um mesmo estado, aí não há por que a União participar, porque você tem todos os municípios que são do estado de Minas Gerais. Agora, se você tem um consórcio que tem Ouro Preto e tem Vila Velha, como são estados diferentes, aí você vai ter que ter a participação do estado de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo para que aí sim a União faça parte. Então, a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde SUS. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde SUS. Aplicam-se aos convênios de cooperação no que couber as disposições da Lei 11.107, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. Aplicam-se aos convênios de cooperação no que couber as disposições dessa lei relativas aos consórcios públicos. Aplicam-se aos convênios de cooperação no que couber as disposições desta lei relativas aos consórcios públicos. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Então, os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, firmar contratos, firmar acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Então, para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, firmar contratos, firmar acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Além disso, para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou a necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Então, observe que para desapropriações ou servidões deve-se constar este fato no contrato. Então, para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizado pelo poder público. E não declarar utilidade, necessidade ou interesse social. Aqui diz,
Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos do contrato consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões, e não declarar utilidade, necessidade, etc. Ele vai promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Além disso, para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Então, essa dispensa de licitação é apenas se o consórcio for contratado pela administração pública direta ou indireta dos entes que compõem o consórcio. Então, para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio poderá ser contratado pela administração direta ou indireta, uma das duas, dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Além disso, os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado. Então, os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e poderão exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos para a prestação de serviços ou pelo uso de outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou ainda mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado. Além disso, os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão, autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá este contrato indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Então, os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Veja que eu disse mediante autorização prevista no contrato de consórcio público. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções, que foi o que eu disse lá atrás, que o consórcio público será constituído por contrato pela celebração. Novamente, o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição do protocolo de intenções. Agora, são cláusulas necessárias do contrato do protocolo de intenções as seguintes cláusulas. Cláusula que estabeleça a denominação, a finalidade, o prazo de duração do consórcio e a sede do consórcio. Veremos que o prazo do consórcio poderá ser indeterminado, mas são cláusulas necessárias no protocolo de intenções as cláusulas que estabeleçam a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. Também são cláusulas necessárias do protocolo de intenções as cláusulas que estabeleçam a identificação dos entes da federação consorciados, Também são cláusulas necessárias do protocolo de intenções as cláusulas que estabeleçam a indicação da área de atuação do consórcio. Então, no protocolo de intenções, a sua cláusula tem que indicar a área de atuação do consórcio. Outra cláusula que vai constar no protocolo de intenções é a cláusula que estabelece a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Então, no protocolo de intenções, você tem que ter uma cláusula que estabeleça a previsão de que o consórcio público é associação pública ou é pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Outra cláusula que você vai encontrar também no protocolo de intenções são as cláusulas que estabeleçam os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. Então, no protocolo de intenções, você tem que ter uma cláusula que vai estabelecer os critérios para autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo, evidentemente em assuntos de interesse comum. Outra cláusula que deve constar no protocolo de intenções é a cláusula que vai estabelecer as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos
do consórcio público. Então, no protocolo de intenções, você vai encontrar uma cláusula que vai estabelecer as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral do Consórcio, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. Outra cláusula que você vai encontrar no protocolo de intenções é aquela que vai estabelecer a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações. Então, no protocolo de intenções, você vai encontrar uma cláusula que vai estabelecer a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações, para as deliberações dessa Assembleia. Além disso, no protocolo de intenções, você vai encontrar uma cláusula que vai estabelecer a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciado. Então, no protocolo de intenções, você vai encontrar uma cláusula que vai estabelecer a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente quem vai ser esse representante legal do consórcio público deverá ser chefe do Poder Executivo de ente de federação consorciado. Então, quem é que vai ser o mandato? Quem é que vai ser o representante legal do consórcio público? Obrigatoriamente será chefe do Poder Executivo do ente da federação consorciado. Não falou de qual federação, só falou chefe de ente da federação consorciado. Além disso, outra cláusula necessária do protocolo de intenções vai ser aquela cláusula que estabelece o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, outra cláusula necessária do protocolo de intenções é aquela que estabelece o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Outra cláusula que você vai encontrar no protocolo de intenções são as cláusulas que estabeleçam as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Tem uma cláusula lá estabelecendo, fixando as condições para que o consórcio público ele celebre um contrato de gestão ou celebre termo de parceria. Outra cláusula necessária do protocolo de intenções vai ser a cláusula que estabelece a autorização para a gestão associada de serviços públicos. Então, você tem que ter uma cláusula no protocolo de intenções, uma cláusula necessária que ela justamente estabelece a autorização para a gestão associada de serviços públicos. E aí essa cláusula que vai autorizar a gestão associada de serviços públicos, que é uma cláusula necessária do protocolo de intenções, ela explicitará obrigatoriamente as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público dentro dessa gestão associada de serviços públicos, os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados dentro dessa gestão associada de serviços públicos, as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados, e você também vai ter nessa cláusula que vai autorizar a gestão associada de serviços públicos, essa cláusula necessária do consórcio, ela deverá explicitar os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. Então, só repassando aqui que eu tinha falado assim, as condições aqui devem obedecer o contrato de programa, no caso de gestão associada a envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. É importante ver que o órgão ou entidade de um dos entes e não da empresa do setor privado. Então, lembre-se também que quem é obrigatoriamente o representante do consórcio público, como eu já disse, é o chefe do Poder Executivo de algum dos entes consorciados. Além disso, outra cláusula necessária do protocolo de intenções vai ser aquela que estabeleça o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Então, dentro do protocolo de intenções, você tem uma cláusula essencial que estabelece o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Então, repassando aqui, quais são as cláusulas necessárias do protocolo de intenções? São as cláusulas que estabeleçam a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio, a identificação dos entes da federação consorciados, a indicação da área de atuação do consórcio, a previsão de que o consórcio público é a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a apresentar aos
a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo, as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público, a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações, a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de ente de federação consorciado, o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, as condições para que o consórcio público celebre o contrato de gestão ou termo de parceria, a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público, os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados, a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação de serviços, as condições a que deve obedecer o contrato de programa no caso de gestão associada, envolver também a prestação de serviços por órgãos ou entidades de um dos entes da Federação consorciados e os critérios, também será explicitado nessa cláusula específica da gestão associada, os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. E, por fim, a última cláusula necessária que vai estar no protocolo de tensões é aquela que estabelece o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato do consórcio público.